Obrigado, pessoal. Então, aqui é a arte de se reinventar. Eu, eu realmente hoje estou conectado a muita gente, muitos profissionais. Divulgo vaga para farmacêutico o tempo inteiro no meu LinkedIn. Eu preciso de farmacêutico o tempo inteiro para alavancar alguns projetos. E vocês não sabem o que os empresários me falam todos os dias. Quinta e sexta eu tenho reunião de 7 da manhã a 9 da noite. Provavelmente dá mais ou menos 9 reuniões, 9 empresas diferentes por dia. Então, em 2 dias, para provavelmente 18 reuniões, eu devo ter 14 aonde a fala é: farmacêutico está em extinção. Esse número confronta com o número do conselho, que fala que tem 400 mil farmacêuticos no Brasil. Como que uma classe que tem 400 mil profissionais está em extinção? Não faz sentido nenhum. E basicamente é isso que nós vamos discutir aqui nesses 40 minutos. Bom, como é que está hoje a parte salarial dos farmacêuticos? O que eu tenho visto nas empresas? Tem farmacêutico ganhando um piso, e existe a síndrome do piso teto, que a gente não sai do piso, mas é muito comum eu encontrar farmacêuticos ganhando de 2 a 10 pisos. Obviamente a raridade, à medida que a gente vai saindo do 2 e chegando perto do 10, vai ficando um pouco mais raro. E não é por acaso, também vou falar disso hoje. Então, eu posso dizer para vocês que tem farmacêutico hoje faturando entre 2 a 10 pisos que não são empresários. Tem farmacêutico que ganha 100 pisos aí, ó, empresários, farmacêuticos, dono de cadeias de laboratório, de análise clínica, de farmácia, ok. Mas o difícil é você fazer isso sem ser um empresário, sem empreender, mas como um profissional atuando em empresas. E aí, eu vejo isso em profissionais que não são empresários, não herdaram nada, não recebeu de papai, nem de titio, sem sorte extraordinária, não foi por sorte, não ganhou na Mega Sena, e sem ser concursados, também não passaram em concurso público. Bom, se existe esse salário, e provavelmente existe muita gente querendo ganhar ele, o que está faltando para ganhar? Talvez essa seja uma pergunta de $1 milhão, né? Então, essa é uma realidade, e o que eu estou dizendo para vocês, podem acreditar, não é fake news. Eu não estou mentindo para vocês. E a diferença, pessoal, não está no diploma. Para você ganhar mais, a diferença está na raridade do que você faz. Quanto mais raro for o que você entrega para a empresa, maior a possibilidade de ganho. O difícil é encontrar essa raridade. Mas eu vou dizer para vocês hoje que essa raridade não é tão rara assim. Só precisa um pouco mais de esforço às vezes, ou um pouco mais de preparação para entregar. Então, quanto mais raro você faz, você entrega, o que você entrega, quanto mais raro é, maior é o salário que você ganha. E aí tem um padrão tóxico que eu encontro há muitos anos, desde graduação, porque eu sou professor, dou aula para graduação eu parei em 2019, mas eu dava aula desde 2009 ou 2008. E eu escutava sempre isso quando chegava na hora de entregar os trabalhos. Olha, professor, não tive tempo de preparar o trabalho, surgiram imprevisto, o grupo me deixou na mão. Professor, posso entregar o trabalho semana que vem? Porque a impressora quebrou exatamente na hora de imprimir. Então isso tudo eu escutava na graduação. E pasme, eu também escutava dentro da empresa, porque eu toquei a vida inteira, graduação e empresa junto o tempo inteiro. E na empresa eu escutava assim, ó, a minha carreira não decola, mas eu quero ganhar mais, sabe? Eu quero muito ganhar mais, mas o meu superior não vai com a minha cara. Eu não tenho reconhecimento aqui na empresa, ninguém me reconhece. Ainda não tenho nem tempo e nem dinheiro para investir. A pessoa não tem tempo, não tem dinheiro, ninguém reconhece. E às vezes a pessoa, quantos aqui ou já pediram aumento, ou já receberam alguém pedindo aumento? Se você vai pedir aumento e você não tem uma boa moeda na mão para trocar, não tem aumento.
se não tiver investimento, porque o aumento, quando você é empregado, o aumento para o empresário significa eu vou aumentar o investimento nessa entrega de trabalho. Mas se eu vou aumentar o investimento nessa entrega de trabalho, o trabalho ou ele tem que ser raro ou vai ter que vir um trabalho a mais. E aí eu fiz uma pergunta simples. O que vocês querem, o que vocês estão pensando para a vida de vocês? Onde vocês querem estar daqui 5 anos? Porque eu preciso promover alguém que tem ambição. Alguém que quer crescer. Porque não adianta eu subir o nível da pessoa se ela não quer crescer. Ela não tem ambição. Então eu falei, beleza. Onde vocês querem estar daqui 5 anos? E as respostas, foi rápido, mas vieram as respostas. Eu quero ter um crescimento mais acelerado da carreira. Legal. Eu demorei 20 anos para construir a minha. Hoje a galera quer construir em 2 anos, 10 vezes mais rápido. Ok, tá tudo certo. É a geração mais acelerada mesmo, tá tudo certo, é assim. Estabilidade financeira. Eu escuto isso, tem uma palestra que eu dou sobre gestão de carreira, e quando eu vou entrevistar as pessoas, a primeira coisa que está mais aparecendo hoje é estabilidade financeira. Eu tenho dúvida de saber o que é estabilidade financeira. Quanto eu tenho que ganhar e quanto que eu tenho que gastar. Então, isso é muito capcioso quando você fala de estabilidade financeira, mas eu entendo isso. Ganhar bem, aí veio a pérola. Eu quero ganhar 6 mil. Aí o outro falou, eu quero ganhar 8. Aí o outro falou que eu ia ganhar 11. Minas Gerais o piso é bom. São Paulo o piso não é 5 mil. Aqui é 5.800. Então, quando o cara quer ganhar 11 mil, eu falei, legal, ambicioso, cara. Vai ganhar 3 pisos, quase 3 pisos, legal. Para 24 anos já querendo ganhar 3 pisos. Eu entrevisto farmacêutico hoje em vários pontos do Brasil. Eu trabalho em 12 estados hoje do Brasil. E eu entrevisto farmacêutico pelo menos toda semana 2. E eu pego muito farmacêutico de grandes redes, sabe aquelas redes que estão faturando bilhões? Eu entrevisto, talvez aqui deve ter alguém que trabalha lá. Eu entrevisto farmacêutico que está querendo mudar de carreira, reinventar. E tem gente que trabalha às vezes 10, 15 anos ganhando um pouquinho mais do que eu piso. Eu falei, esse menino aqui com 23 anos já quer ganhar 11 mil, 3 pisos, sensacional. E aí vem a pergunta que eu fiz. Legal ganhar 3 pisos, mas o que vocês estão fazendo hoje para justificar a empresa te pagar 3 vezes o piso? O que vocês estão pensando em entregar para a empresa falar, para que eu vou ficar pagando você o piso? Eu vou pagar 3 pisos para ele. Lembrando que na carteira, 11 mil reais para o empresário significa quase 20 mil de investimento. Aí eu perguntei, você está fazendo algum curso? Você está investindo em alguma pós-graduação? Você está escutando algum mentor, alguém da internet que está dando uma dica? Porque hoje todo mundo virou mentor, mas o que você está ouvindo para poder construir esse piso de 3 vezes? Ficaram calados e foram embora. E aí eu entendi o seguinte, a maioria de nós sabe exatamente onde quer chegar, mas não faz nem ideia de como chegar. Então assim, não tem mágica. Se a gente fica com sonhos muito altos, mas não constrói o alicerce para eles, ou eles nunca realizam e você fica frustrado. E depois a gente não sabe porque que tanto remédio antidepressivo está sendo vendido hoje em dia. Porque pessoas frustradas são pessoas infelizes. Então tá tudo certo ter sonho alto, mas eu preciso construir a base para isso. Então ambição alta, baixo esforço e investimento é igual o empresário. Olha, eu quero triplicar a venda. Legal, sonho, hein? Triplicar. Mas o que você vai construir? Qual é o plano? Você vai investir em marketing? Você vai investir em posicionamento de mercado? Você vai investir em quê? Você vai contratar um profissional fera que vai mudar a sua empresa? Porque triplicar faturamento da noite para o dia, ainda mais para uma empresa que tem mais de 10 anos, 20 anos, não é fácil. A empresa que acabou de abrir hoje, triplicar faturamento é obrigatório por dia, não é nem por mês, senão falha. Então, a pergunta é, se eu quero, assim como empresário, eu, pessoa física, quero a ambição de ganhar mais, mas não estou me esforçando e não estou investindo na minha carreira, vai ficar frustrado. E profissional frustrado é muito ruim, porque vai entregar trabalho medíocre. Bom, então nós temos no Brasil 400 mil farmacêuticos,
empregabilidade extremamente elevada, mas a distribuição salarial é extremamente desigual. A maioria está no piso e tem pouquíssimo ganhando 10 ou mais 10 pisos. É desigual. E eu não tenho nenhuma notícia boa para contar que é desigual. Mas eu posso dizer para vocês que tem um método. E em Minas Gerais, por incrível que pareça, o piso é um dos melhores do Brasil. E outra coisa, estou vendo muita gente jovem aqui, e vocês têm uma coisa que eu já não tenho mais. Eu já gastei 20 anos da minha vida na profissão. Na verdade, um pouco mais. Vou fazer 25 daqui a um tempo. Mas eu já gastei, vocês não gastaram. Uma vez eu escrevi no LinkedIn um artigo, eu publico muita coisa lá é meu desabafo, minha psicóloga. Tudo que eu fico fritando na minha cabeça eu jogo no LinkedIn. Eu escrevi um artigo falando, e se eu pegasse um pendrive do Gabriel de hoje e aplicasse no Gabriel de 22 anos e transferia o drive, igual o Marçal fala para ele. Cara, eu ia dominar o mundo, porque eu ia ter muita energia, muito conhecimento, e esse conhecimento em 20 anos ia dobrar de novo. Então vocês têm uma coisa que vocês podem aproveitar, vocês têm a juventude e a energia. Cola nas pessoas que têm mais experiência e absorve aquilo que eles viveram. Vocês vão acelerar a carreira. E às vezes eu percebo, lá vem um tiozinho dando palpite na minha carreira. Cuidado. Cuidado. E aí vem outra coisa, né? Salário. Então, assim, tem hoje várias opções. O farmacêutico, ele é quase um canivete suíço. Ele pode fazer um monte de coisa. Mas isso também é um perigo. O canivete suíço faz um monte de coisa, mas nada que ele faz é muito bem feito. Quebra o galho. Então, o que a gente precisa? Pensar em formas e procurar. Se o meu foco é ganhar mais, eu vou dar a dica aqui de áreas que dão muito resultado financeiro. Sabe onde? Drogaria. Drogaria paga muito próximo do piso ou um pouco mais. Legal. A farmácia de manipulação, o mercado magistral paga muito melhor que o piso. Ela paga muito melhor. Ah, Gabriel, mas eu trabalhei numa farmácia e não ganhei muito melhor não. Entrega algo diferente ali que você vai ganhar. Porque o cara está desesperado para encontrar um parceiro farmacêutico. Então, o mercado magistral pode pagar melhor do que drogaria. E eu coloquei em destaque, porque inclusive esse é um dos motivos que eu estou aqui, ó. Estou buscando farmacêutico no Brasil, para rodar o Brasil para fazer propaganda médica. Essa é uma área que eu vejo propagandistas farmacêuticos ganharem muito próximo de 15, 16, 20 mil reais, tá? Sabe fazer um trabalho bem feito, você vai ver se o dinheiro não vem. Então é uma área que tem muito potencial. Ah, então Gabriel, que bom que eu vim aqui, vou chegar na minha farmácia e pedir aumento para quem trabalha em farmácia. Pede não. Se você não tiver uma boa moeda, não pede não, porque você vai perder o emprego. Você tem que entregar um resultado, de novo, raro. O que é raro? Eu entrei na farmácia, os médicos que eu visitava, as nutricionistas mandavam 20 mil por mês. Em 2 anos estão mandando 250 mil. Raro. Não é fácil assim não. Porra, o cara trouxe 250 mil por mês, é um cara que você vai ter que pagar mais do que o mercado. Você tem como negociar. Então, essa é uma área extremamente interessante para farmacêutico, e os farmacêuticos não dão muita bola. E quando dão, aí eu vou para a indústria. A indústria está pagando pouco. A indústria, inclusive, está mandando quem está ganhando mais embora e contratando o farmacêutico para pagar um pouco menos. Então, tem várias áreas no nosso canivete suíço que o farmacêutico pode investir. Clínica de estética, nós estamos vendo farmacêuticos às vezes, glamour no Instagram aceita muita coisa, mas também não é para todo mundo não. Pode ter uma meia dúzia que está ganhando muito dinheiro, legal, é empresário, tem uma clínica para manter, tem a secretária para manter, não é bem assim. Como CLT, não vai muita coisa também não. Mas tem muita gente que tem um sonho de abrir uma clínica, que está abrindo uma clínica agora, tem 2 pacientes por semana, tá no corre. Não é simples chegar e já chutando a porta, não. E aí, pessoal, aqui vem uma das dicas do dia. Qual a transformação que uma biblioteca fechada com 100 mil livros promove?
Olha, biblioteca com 100 mil livros, qual transformação que ela promove? Se ela estiver fechada está proposital, não serve para nada se ninguém lê. Sem aplicação desse conhecimento todo, não muda absolutamente nada. E aí, pessoal, seu CRF, seu diploma, suas especializações, seus cursos online pode te ajudar. Mas se você não colocar esse conhecimento e executar, não vai ajudar. Então, conhecimento sem execução é decoração. Então, quando vocês estão assistindo um curso, estão aqui, daqui a pouco vocês estão ali, o cara está falando, você fala, gente, o que eu ponho disso em prática? Essa é a minha maior loucura. É minha loucura, assim. Eu estou vendo uma palestra, não tem nada a ver, eu falo, gente, como é que eu adapto isso no meu mercado? Como é que eu adapto isso no que eu tenho que fazer? Eu vivo isso 24 horas. Eu nunca vou para um curso sem ter uma ideia do que eu posso adaptar. Isso me deixa às vezes frustrado, porque eu vou num curso e não tenho ideia nenhuma. Aí eu fico frustrado. Mas quanto mais vocês colocarem em prática o que vocês aprenderem, melhor. E aí, 3 epidemias profissionais. Síndrome do piso-teto. Eu vou contar para vocês, assim, ó, a real. Esse era o meu maior medo quando eu estava na faculdade. Ganhar o piso. Do piso-teto. Infelizmente, tem vários colegas nossos, com 30, 40 anos de formado, ganhando um piso. Paralisia de planejamento. Tem muita gente que planeja o tempo inteiro. Não, ano que vem vocês vão ver. Eu vou fazer isso, isso e isso e vai dar tudo certo. Fica planejando todo ano. Dezembro, então, é o ano do planejamento, é o mês do planejamento. Chega janeiro, já esqueceu o que foi planejado. Então, se a gente planejar e nunca executar, não vai servir. Eu acho legal planejar, tá? Eu até recomendo isso. E a ilusão de especialização. Ficar acumulando curso. Se você fazer um curso avulso, sem ter interesse no que você vai fazer com aquilo, você está queimando dinheiro e tempo. E vocês vão descobrir, depois de um tempo, que o tempo de vocês é mais precioso, às vezes, do que o dinheiro. Então, perder tempo e perder dinheiro são dois valores que a gente não pode ficar perdendo. E aí, pessoal, eu gosto de dar exemplo, e eu vou dar um exemplo meu aqui. Hoje eu vivo o meu plano B. Eu não queria ser farmacêutico. Eu vivo o plano B. E no meu plano B, eu virei um consultor nacional. Por acaso eu virei um consultor nacional. E ao longo desses 23 anos, eu tive 5 reinvenções. Em 5 anos. Então eu vou dar um exemplo rápido aqui dessa minha jornada de me reinventar. E aí, pessoal, não foi o mercado que me reinventou. Eu me reinventei para diferentes mercados. E aí tá aqui, ó, minha jornada. Farmácia ou medicina? Queria medicina. Não passei, fui para farmácia. Deve ter um monte de gente igual eu. É isso. Eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Fui para farmácia. Aí na farmácia, tô formando. Meu Deus, o que eu vou fazer? Meu Deus, eu vou entregar isso. Formei. E agora, o que eu faço? Eu fui um aluno bem mediano, tá? Não tinha aquele amor pelo curso. Como aluno, meus amigos falaram, nossa, olha essa placa aqui, olha essa célula. Eu falei assim, nossa. Meu professor, nós íamos fazer exame de fezes nos internatos rurais. Aí lá todo mundo fazia, eu falei, nossa senhora, meu vômito vinha. Eu falei, nossa, que fedor, quem fez isso aqui? Aonde esse homem comeu? Não era a minha praia. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Tô com diploma e tô plano B da minha vida. E eu falava, eu vou correr desse piso, como é que eu vou fazer? Eu tô desesperado. E aí Deus olhou para mim, eu fui fazer estágio na Farlab, é uma indústria farmacêutica. E esse estágio foi muito interessante, porque literalmente eu me descobri ali. E eu me descobri ali porque em 3 meses eu fiz 2 projetos que para um estagiário não era uma coisa muito comum. E reinventou a forma. Uma coisa que tinha lá, tinha uma sala lotada de comprimido que estava com problema, que precisava tirar do blister. Tinha umas 4 ou 5 mulheres tirando o blister o tempo inteiro e a sala lotada. Eu fui no departamento de mecânica e nós desenvolvemos essa máquina. Tirava até foto, a maquininha do Gabriel. Aí depois disso, quem produzia todos aqueles blisters era uma blistadeira velha. Eu nem sabia o que era ROI. Para quem não sabe, não precisa ter vergonha não, porque eu fui descobrir isso tem poucos anos. ROI é retorno do investimento.
E aí eu falei assim, cara, essa máquina tá precisando, tem 3 pessoas trabalhando. A Moderna só trabalha uma. Essa máquina queima um monte de alumínio, que é caríssimo na indústria, um monte de PVC, gasta luz pra caramba, porque é serviço jogado fora, e depois tem aquele tanto de mulher para abrir os blisters. E comecei a calcular isso tudo, fui no financeiro, calculando, entreguei o relatório pro farmacêutico responsável. Veio uma máquina de 1 milhão na época, tô falando de 2002, e comprou uma máquina. Eu falei, uai, sou bom. Eu acho que vou ser bom nesse negócio. E foi aí que eu me descobri, falei, pô, eu posso ser um farmacêutico solucionador de problemas e ver aonde as pessoas não estão vendo solução e eu procurar a solução. E aí eu posso dizer para vocês que eu ganhava, aos 23 anos, 2 pisos. Mas calma, não é por causa desses projetos, não, porque a indústria farmacêutica, para quem trabalhou, paga mal pra caramba, ainda mais para recém-formado. Você chega meio que de estagiário. E aí, eu ganhava porque eu trabalhava em 3 empregos. Eu trabalhava na indústria de gerente de produção, trabalhava na drogaria da cidade e lecionava numa cidade vizinha. E aí, formei já ganhando esses 3 pisos. E aí, pessoal, aqui vem a primeira dica. O que eu não tinha aos 23 anos? Conhecimento, especialidade, não tinha mesmo, porque eu era um aluno bem mediano para ruim. Então não tinha conhecimento. Expertise relevante, nada. Tinha experiência nenhuma, nunca tinha entrado em nada. Currículo impressionante, 0 currículo. Eu ia fazer entrevista de emprego, não tinha currículo. Network, estudante só tem network com estudante. Os meus colegas cachaceiros não me ajudar, só se fosse para comprar bebida no varejo, ali no crédito. Então não tinha para onde correr. E capital estava quebrado. Quer dizer, nunca tinha nada, imagina isso recém-formado. Agora, o que eu fiz? O que eu tinha? Tempo, eu sempre dormi pouco, juventude, saúde, energia. As madrugadas de Ouro Preto me ajudou, né? Sim, na ponta da língua, não tinha projeto que eu falava não. Então eu sempre estava disposto, vontade de aprender, porque nesse momento eu já estava empolgado com a profissão. Coragem para tentar, não tinha nada a perder, tinha mesmo não, tá? Não tinha nem carro, fui ter carro com 25 anos, 26 anos. E eu tinha muita coisa que foi o que mais me motivou, medo do piso. Então, eu tinha medo do piso. Então, tudo que eu não tinha, eu passei a transformar em coisas que eu poderia usar. E aí eu transformei a alquimia da abundância, né? A minha hora era barata pra caramba, porque eu era recém-formado. Beleza, vocês querem me pagar pouco? Eu trabalho em 3 lugares. Aí eu fazia dinheiro. Então, minha hora é barata. Eu sempre fui dedicado e fui persistente. Inclusive isso, é um excesso de persistência. Quem trabalha comigo sabe o tanto que eu sou chato, fico cobrando até conseguir. Então eu sou persistente. E aí, pessoal, tempo e foco, as oportunidades vão chegando. Porque quem faz gol é quem está na área. Quem está na área joga a bola pro gol, às vezes de uma maneira até fácil. E foi aí que eu fui construindo as oportunidades que a vida foi me dando. E aí vem 3 princípios básicos: lei da compensação, a transmutação do tempo e multiplicação exponencial. O primeiro, a lei da compensação, é o seguinte: quando você não tem qualidade de recursos, compensa com quantidade. Entendeu? Eu aprendi isso na faculdade. A gente não conseguia comprar vodka chique, o Orloff comprava balalaica. Dava para comprar 2. Então, quando você não tem qualidade, vai com a quantidade. E aí, não sabe? Estude 3 vezes mais do que o necessário, do que os outros colegas seus estão fazendo. Não tem experiência? Pratica 5 vezes mais. Não tem contatos? Conheça pessoas para fazer os seus contatos. E a transmutação do tempo. Tempo é o único recurso verdadeiramente democrático. Poucos sabem usá-los. Antes, não tenho experiência suficiente. Depois, tenho tempo suficiente para adquirir experiência. Antes, minha hora vale um pouco. Depois, vou oferecer tantas horas com valor que será irrecusável. E uma coisa que a juventude hoje não gosta. A minha filha, por exemplo, de 12 anos. Eu fico, filha, está na hora de você trabalhar. Eu te dou uma mesada de R$150 para você fazer sua cama, arrumar o quarto e arrumar a sala. Por R$150 eu não trabalho. Eu, minha filha, mas você não ganha nada. Prefiro não ganhar nada. E fica assim. Então essa é a realidade que a gente tem. E a multiplicação exponencial. Uma fonte de renda te sustenta. 3 fontes te dão opções múltiplas e te dão competência.
e competência te dá poder. E aí, a história de um emprego te sustenta. 3 atividades de renda te dá um pouco mais de flexibilidade. E aí você acaba desenvolvendo competência em diversas áreas. Por exemplo, por que eu estou aqui hoje falando para vocês? Eu sou muito tímido. Mas como eu tive que ser professor, para ralar, aprendi a falar, quer dizer, não estou aprendendo a falar até hoje, mas não tem medo, eu subo. Então isso vai te dando oportunidade. E aí, como gerente de produção em uma farmácia magistral, quando eu saí da indústria, que foi minha primeira reinvenção, eu fui fazer todos os cursos farmacotécnicos, cosmetologia, que eu não entendia absolutamente nada. Comprava livro, estudava, aí depois eu fui, nesse período, a minha hora ainda não era valorizada, mas eu sempre chegava 1 hora antes, saía 2 horas depois, estudava, falava assim para tudo quanto é projeto. E aí o que isso me deu? Em poucos anos, um volume de trabalho impressionado, dedicação que impressionava os gestores, projetos extras me geraram muita visibilidade no grupo, estava num grupo grande, e hora barata se tornou o valor insubstituível e foi a hora que eu comecei a negociar meus salários. Então depois, em 2011, 2014, que eu saí da produção, eu fui para a área de marketing médico. E aí na área de marketing médico, continuei sendo professor de pós-graduação. Troquei o foco no processo para gestão de comunicação e no marketing tem que ser um pouco criativo. E aí eu fui trabalhar essa outra área. E aí depois, em 2015 e 2019, foi quando eu tive a minha terceira reinvenção, porque eu comecei também a fazer conteúdo médico, comecei a estudar tudo sobre gestão de pessoas e marketing, e aí eu comecei a comercializar meus cursos. Eu tinha os meus alunos, eu acho que eu formei uns 1.400, 1.500 alunos, e eu comecei a vender cursos para aprofundar os meus alunos. Eu vendi avulso. Foi aí que eu ganhei dinheiro como professor, tá? Foi muito bom. E não tinha nada desse negócio online, tudo presencial. Então, foi quando a gente se reinventou de novo. E aí, dentro disso, hard skills te contrata. O que é hard skill? Diploma, curso que você fez, pós-graduação, graduação. Soft skills te promove. São as características que você tem. Agora, skills humanas te transformam em líder. E foi uma coisa que eu aprendi, principalmente depois que eu fui pai. Eu comecei a ter mais empatia. Jovem não tem muita empatia. Jovem é egoísta. E a maturidade foi me dando cada vez mais empatia, de entender o que o meu liderado quer. E eu fico sempre tentando, também isso vale também para o marketing médico, o que a pessoa quer ouvir, qual é a moeda de troca que eu vou ter com ele, como é que eu vou conseguir ganhar a atenção dele. E isso começa a ser utilizado tanto para liderar quanto tudo que a gente vai fazer. Então, pessoal, na minha 5ª reinvenção, eu já estava como diretor de marketing nacional, dirigente de marketing médico, dando aula em pós-graduação, já tinha largado a graduação, virei diretor nacional de produção e aí foi um caos. Dentro disso, eu fiquei 20 anos nessa empresa e em 2023, ganhando bem, estava teoricamente num cargo bom, eu decido sair do nada. Saí. E aí, dentro dessa decisão de sair, eu falei, cara, o que eu tenho? Eu tenho conhecimento e tenho experiência. Agora, em vez de trabalhar por mês, eu trabalho por hora. E realmente, hoje eu trabalho por hora. Quando eu vou dar o preço, eu dou o preço por hora. É muito bom ganhar por hora. É muito bom. Vai por mim. É muito bom. Ah, Gabriel, aí consulta. Não, consulta você vende. É R$50. Você vai ter que vender mais barato que médico. E como consultor? Depende. Quanto mais raro que você faz, você pode cobrar 5 mil por hora. Nem médico está cobrando 5 mil por hora, tá? Então, se o que você entrega gera valor, por exemplo, um empresário, quando ele te paga, vou dar um exemplo, 5 mil numa conversa, e aquilo gerou para ele 100 mil, pechincha. O pior é pagar 5 mil e depois não gerar nem R$1, queimou dinheiro. Então é gerar valor no que você entrega. Então nunca, aí eu vou dar uma dica assim, pra mim, isso valeu pra mim, não quer dizer que vale pra todo mundo. Eu nunca me especializei apenas em farmacologia. Eu fui para áreas humanas, administração, marketing, liderança, gestão de pessoa. E gestão de pessoa, talvez, a parte humana é o que eu mais estudo ultimamente. E é difícil manter todas as gavetas abertas, da cosmetologia, que é uma área técnica, é muito difícil. Então, pessoal, cada reinvenção seguiu um sistema, e eu vou falar rapidinho desse sistema aqui, que meu tempo está acabando. E aí eu transformei a arte de reinventar, que é o tema da palestra.
E de fato, isso é verdade. Primeira coisa que vocês querem fazer, se quer mudar de profissão, mapeie o salário da sua posição atual e o salário para onde você quer ir. Onde eu estou e para onde eu vou. E aí é muito importante você mapear a sua competência. Então você vai fazer uma auditoria das suas competências. Tem várias ferramentas para fazer isso e muito bom também pegar feedback. Então você vai mapear a sua competência. Depois, especialização estratégica. Escolher de 1, 2 especializações de alto ROI. Eu gostava de dinheiro, por isso eu queria ser médico. Então eu vou fazer especialização de alto ROI. O que eu descobri? O farmacêutico da produção, vou falar por mim, tá? Não vale para todo mundo. Na produção eu ia bater no teto. Em vendas não existe teto. Porque se você entrega, o que você cobra, você entrega 10 vezes mais em venda, as pessoas te pagam. Então, aí eu fui para onde tem ROI. Aonde que os farmacêuticos estão perdendo oportunidade? Tem muitas empresas aí, farmacêuticos precisando de gerente que entende de gente, gerente que sabe liderar, gerente que conduz a equipe, que tira o melhor da equipe. Então, o farmacêutico hoje que tem capacidade de liderança é raro mesmo. Mas não é porque é farmacêutico, é porque está raro qualquer um. Hoje em dia a gente está contratando qualquer um, não precisa nem curso superior, mas se tiver capacidade de liderança, tá bom, pode vir entrar no meu time. Porque é difícil achar gente que sabe dosar as coisas. Então, procura algo que tem valor de mercado e aí inovação disruptiva. Quando você está trabalhando, independente da empresa ou do seu negócio, tenta resolver um problema que ninguém está resolvendo. Tá? E aí eu vou dizer um negócio para vocês. Um dia minha filha estava na minha sala, ficou o dia inteiro comigo. E aí no final, na hora que eu levei ela embora, ela teve que ficar lá, ficou caladinha. Eu achei que ela nem estava prestando atenção no meu dia. Ela falou: papai, descobri sua profissão. Foi ela que inventou essa frase. Você é um farmacêutico que resolve problemas. E é isso. Resolver problema, eu adoro quando alguém fala: eu tenho problema, fala, vem cá, conta pra mim que eu te ajudo. Porque isso tem valor. Agora tem farmacêutico que causa problema. Aí não vale, perde o salário. Você tem que resolver o problema. Network. Tenta fazer network. Você precisa estar conectado com o mercado. Um dos motivos também de eu estar aqui hoje falando com vocês, network. Então, e visibilidade estratégica. Se você quer se desenvolver, crie conteúdo de relevância. Até coloca aí, ó, LinkedIn é meu psicólogo, é onde eu mais escrevo coisas. O Instagram eu tô começando a postar vídeo agora, mas eu odeio gravar. É quase um parto que eu tenho ali. Um parto de um filho de 7 quilos. Então, normal. Então, assim, eu odeio gravar, mas eu tenho feito. Obrigatoriamente, eu tenho feito uma vez por semana. E eu compartilho tudo que eu posso. Coisa louca. Às vezes estou falando de coisa técnica, às vezes estou falando de gestão de pessoas, às vezes estou falando de venda. Mas no LinkedIn é onde tem mais consistência de conteúdo. E execução implacável. Ó, galera, execução. Para mim, o que mais falta nos profissionais hoje é falta de execução. Execução. Tem o plano, execute. E se você conseguir planejar, analisar antes de executar, a chance de sucesso é maior ainda. Então, execução. E transformação contínua. Eu não sei aonde eu vou estar daqui 4 anos. Eu não sei onde eu vou estar. Eu vou me reinventar de novo. E essa última reinvenção foi a mais difícil, que eu mudei completamente tudo. E aí, pessoal, o que eu tenho para falar para vocês? Ó, se eu que entrei numa farmácia com plano B, consegui me reinventar 5 vezes, e hoje vive um trabalho que é muito mais do que eu sonhei, imagine para quem já está definido o que quer. Não tem limite o que vocês vão conseguir. E se a carreira de vocês fosse um medicamento e se fizesse um diagnóstico completo, definimos o princípio ativo ideal, calculamos a dosagem perfeita e a administração correta, como é que esse remédio te salva? Se você tomar o remédio. Então não adianta só planejar se você não colocar em prática. Então o sistema de reinventar, para quem quiser essa palestra, quem quiser os slides, entra lá no meu Instagram ou no LinkedIn. Pode pedir lá que eu mando, o conselho vai mandar também, mas eu mando antes para os mais ansiosos. Então, é isso. E aí eu pergunto para vocês, quando que vocês vão começar o tratamento de vocês? Para quem ainda está em dúvida o que vai fazer, como fazer, aonde quer chegar, comece, planeje e execute. Então, não tenha medo de se reinventar. Aqui tem meus contatos, meu LinkedIn, meu Instagram e o site da minha empresa.